João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Numa noite fria e escura de inverno, um garotinho vendia balas a fim de conseguir alguns trocados com o propósito de suprir suas necessidades. Mas o frio estava tão intenso que as pessoas já não paravam mais quando ele as chamava. E sem conseguir vender mais nenhuma bala, sentou-se à escadaria em frente a uma loja e passou a observar o movimento das pessoas. Sem que ele percebesse, um policial se aproximou e lhe disse: "Você está perdido, filho?" "Não", respondeu ele. "Eu só estou pensando onde é que eu vou passar a noite. Porque normalmente eu durmo na minha caixa de papelão, bem pertinho do correio. E esta noite está tão fria, senhor policial. O senhor sabe me dizer se há algum lugar onde eu possa passar essa noite?" O policial olhou por um instante e depois lhe disse: "Se você descer por essa rua, lá embaixo, quase no final dela, você vai encontrar um grande casarão branco. E quando você chegar lá, bate na porta. E quando o atenderem, você apenas vai dizer João 3,16. Assim fez o garoto. Quando ele chegou em frente ao grande casarão branco, ele bateu na porta e quem o atendeu foi uma mulher idosa de uma feição, de um semblante muito bondoso. João 3,16, disse ele, sem entender. "Entra, meu filho", disse ela. A voz era doce, muito meiga, e assim ele entrou e foi conduzido por ela até a cozinha, onde havia uma cadeira de balanço ao lado de um velho fogão a lenha, que naquele momento estava aceso. "Sente-se", disse a senhora, "e espere um pouco, está bem?" O garoto se sentou e, enquanto esperava a bondosa mulher se afastar, ele pensou: João 3,16. Eu não entendo o que isto significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Pouco depois, a mulher voltou e perguntou: "Você está com fome, filho?" "Estou sim", respondeu ele. "Há 2 dias que eu não como nada e o meu estômago já começa a doer." A mulher então o levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa muito farta. Rapidamente o garoto sentou-se e começou a comer, e comeu de tudo, até ficar plenamente satisfeito. E enquanto ele comia, ele pensou: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois, a bondosa senhora o levou no andar superior, onde se encontrava um quartinho e com uma banheira cheia com água quente. O garoto só esperou que a mulher se afastasse, então rapidamente se despiu e tomou aquele banho que há muito tempo ele não fazia. Enquanto esfregava o seu corpo, ele pensou: João 3,16. Eu não entendo o que isto significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Quando o garoto terminou de tomar o banho, antes de dormir,
ela o levou novamente até a cadeira de balanço, próximo ao velho fogão a lenha. Depois seguiu até a prateleira e apanhou um livro de capa escura. Era a Bíblia. Então voltou e sentou-se numa outra cadeira, próximo ao garoto, e olhou dentro dos seus olhos de uma maneira muito doce, de uma maneira muito amável, lhe disse: você entende João 3,16? Não, senhora, eu não entendo. A primeira vez que eu ouvi isso foi hoje através de um policial. Então, ela abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre o grande amor de Deus em enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar e para nos dar a vida eterna. E enquanto ele ouvia, ali, assentado ao lado daquele fogão a lenha, o garoto confiou a sua vida às mãos do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, crendo nele. E enquanto lágrimas de alegria e de felicidade deixavam seus olhos e rolavam face abaixo, ele pensou novamente. João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora eu sei que faz com que um garoto perdido sinta paz e sinta segurança. Meus amados, eu também, como esse garoto, tenho que confessar. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender João 3,16. Minha mente tão pequena, tão finita, não consegue entender, compreender a grandeza desse amor, que é impossível de sondar, que é mais vasto do que o mundo, é mais elevado do que os céus, ele é mais profundo do que os mares. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender como o Senhor Jesus Cristo, santo, puro, perfeito, justo, imaculado, glorioso, poderoso, sem pecado, eu não consigo compreender como ele concordou em vir a esse mundo e ser humilhado como ele foi humilhado, de passar pelo que ele passou, como ele passou, sendo ele o próprio Deus. Quando eu penso em João 3,16, me faz lembrar a cruz, me faz pensar na cruz. E eu vejo ali o Senhor Jesus Cristo transpassado, desfigurado, sem aparência humana, sozinho, desamparado, sofrendo a pena do pecado. Faltam-me as palavras. E você? Você consegue compreender isso? Eu acredito que não. Você consegue explicar estas coisas? Eu creio que não. Eu quero dizer-te uma coisa. Você pode ir ao céu sem entender, sem compreender, sem conseguir explicar João 3,16. Mas uma coisa eu preciso também te dizer, que você jamais irá aos céus sem crer em João 3,16. Como eu já disse, eu não consigo entender, eu não consigo compreender e eu não consigo explicar João 3,16. Mas eu descanso no fato, eu creio no fato
de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16.